Nesse vídeo eu quero abrir um pouco a tua cabeça a respeito de como escrever bons anúncios. E quando eu falo a respeito disso, eu não estou querendo dizer como escrever uma dezena de anúncios genéricos, e sim como raciocinar a respeito de criação de anúncios para que os anúncios que tu venha criar, as peças que tu venha produzir, tenham um real potencial de trazer resultados satisfatórios para ti. Pô, botei para rodar e realmente deu bom, deu bom. Eu já trabalhei em dezenas de negócios digitais, em dezenas de projetos, escrevi para diversos nichos, mais de 15 nichos, e uma das minhas maiores experiências como copywriter é justamente na área de anúncios. Eu já escrevi para operações bem robustas, assim, com, vamos dizer assim, bons milhões por mês, só rodando anúncio, só rodando anúncio. Já fiquei mais de ano em operação só fazendo anúncio. Basicamente só anúncio. Tá, vez ou outra eu ia lá fazer um ajustezinho numa página, mexer numa coisinha ou outra, direcionava ali criação de e-mails, escrevia algumas coisas também, pensava estrategicamente a respeito de comunicação, mas pô, ficava sentado ali mais de ano só fazendo anúncio. Pegando o mesmo anúncio e desdobrando ele para o editor de vídeo com alguns roteiros de edição, pô, pegando aqui o meio do anúncio, jogando para frente, jogando para trás, mexendo dentro do mesmo anúncio, criando a partir do mesmo anúncio vários outros anúncios, sabe? Enfim, desdobrei de tudo que é maneira possível, grosseiramente, porque com certeza existem outras, mas já brinquei muito, já mergulhei muito nesse mar de anúncios. É uma das coisas que eu mais gosto também, não só que eu tenho mais experiência, assim, sabe? Que também anda lado a lado com e-mail, que é uma das coisas aí que eu mais gosto. E-mail e anúncios, e que eu tenho mais experiência também. E a questão é que quando eu estou pensando em anúncio, seja estático, seja vídeo, eu tenho três pontos principais para eu estar analisando. E isso se traduz em, primeiramente, o primeiro contato que a pessoa vai ter com o teu anúncio. Isso daí, se eu penso em um anúncio em vídeo, ele se traduz justamente ali nos 3, 5 primeiros segundos que a galera muito fala. Pô, os primeiros 3, os primeiros 5 segundos são os mais importantes, caramba. Tem que ter um gancho muito poderoso, tem que ter um hook, tem que ter não sei o que, sabe? A galera fala muito disso. E por que, que se fala muito nisso? Quando eu tô olhando para Instagram, por exemplo, TikTok e Instagram no geral, essas redes sociais aí, mais superficiais, um pouco diferente do YouTube, as pessoas, cerca de 70% das publicações, elas nem sabem o que estão passando ali na frente, sabe? E o tempo de duração em relação aos deslizes ali para cada publicaçãozinha que elas veem é de em torno, média, de 3 a 5 segundos. Justamente por isso que se fala que esses 3, 5 segundos são os mais importantes. Porque é o momento decisivo de tu fazer com que a pessoa ela pare para te dar um pouco mais de atenção ou que ela scrolle e passe para o próximo conteúdo. E justamente quando eu penso em anúncio, eu tenho esses três pilares principais, que é justamente uma headline, o primeiro impacto ali, se for um estático, é justamente a headline, que vai fazer com que a pessoa pare de alguns segundos para ler. Se eu tenho um vídeo, é realmente essa questão do tal do gancho, do hook, dos 3, 5 primeiros segundos. E aí depois é o corpo, o miolo por si só do anúncio. Se é um anúncio de oferta, se é um anúncio de oportunidade, um anúncio de consciência, aí vai mudar um pouquinho o norte que eu tenho a respeito disso daí. Mas é o miolo do anúncio, entendeu? Se é o vídeo, é o que está entre o final e o que está entre o início, sabe? O miolo, o meio. Se é um estático, é justamente o corpo abaixo da headline, entendeu? E depois, por si só, é o CTA. É o momento de pedir para a pessoa fazer alguma coisa, que é o que caracteriza justamente o tal do copy, o marketing de resposta direta, fazer com que a pessoa do outro lado tome uma ação naquele momento. CTA, Call to Action, uma chamada para ação. E quando eu estou pensando na headline, ali, nesse, nesse topo, uma coisa que a galera fala, e isso não só para headline, como também para os 3, 5 segundos, sabe? Mas de um vídeo, por exemplo, é que a galera fala, mas muita gente acaba pecando e se vê direto por aí, absurdamente por aí. E, por exemplo, nesse projeto que eu comentei, de não que, nossa, o Arthur escreveu para projetos de 7 dígitos, não sei o que. Não, em torno disso, mas em relação realmente a volume de operação, sabe? De ter a experiência de estar ao lado de uma pessoa que tocava uma operação muito grande e só eu e esse cara que era o dono, o sócio majoritário que podia fazer anúncio, sabe? Porque anúncio é realmente uma responsabilidade muito grande, porque é a porta de entrada do teu dinheiro com o mercado, sabe? Eu tenho aquisição e eu tenho retenção.
Primeiro eu adquiro os clientes entre aspas, os contatos, os leads, e depois eu retenho essas pessoas ali. E o anúncio é onde eu faço a aquisição dessas pessoas, sabe? É o primeiro contato do teu dinheiro com o mercado, é o anúncio. E tem uma responsabilidade muito grande por trás disso, porque se tu fizer um anúncio bom, tu pode fazer com que o lucro ali mude drasticamente em questão de estalar de dedo, grosseiramente. Assim como se eu fizer um anúncio ruim, nossa senhora, eu destruo ali, já diria o bom português, eu destroio, sabe, as outras métricas, as outras conversões e o faturamento, já diretamente. Enfim, e o que esse cara mais falava para mim em relação ao anúncio, justamente era segmenta, Arthur. Segmenta, segmenta, segmenta e segmenta o quanto antes. E não só esse cara, como também lendo livros do David Ogilvy, lendo livros do Claude Hopkins, Eugene Schwartz, que são grandes nomes aí da publicidade, do marketing de resposta direta. Esses caras, eles falam que justamente a segmentação é o ponto mais importante. E o que eu quero dizer com segmentar? Tu direcionar o que tu quer falar para quem tu quer falar o quanto antes. O quanto antes. Quando a gente pensa em produzir alguma copy, produzir alguma peça publicitária, seja um e-mail, seja um anúncio, seja uma página, seja lá o que for, a gente, antes de colocar a mão na massa e partir para a escrita, a gente busca algumas informações a respeito do que a gente chama de avatar, ou de ICP, índice de cliente, sabe? Que se traduz justamente nas características daquela pessoa que fomentam o teu cliente ideal. Assim como eu. Pô, olho para mim, se eu sou o cliente ideal de alguém, quais são os traços do Arthur? Olha, o Arthur ele é homem, o Arthur ele tem mais ou menos uma faixa etária tal, beleza, é importante tal, por alguns critérios. Mas principalmente os tais dos pontos de dores e desejos. Porque quando eu tenho um produto, o produto ele é a ponte entre um estado atual da pessoa e alguma coisa que ela deseja. E o produto ele faz essa ponte de levar a pessoa de um espaço até o outro. Então, quando eu tenho os pontos de dores, são realmente as situações que a pessoa ela quer lidar com aquele produto, o que ela quer resolver com aquele produto. E se eu estou pensando nos desejos, é onde ela quer chegar, sabe? E aí eu posso justamente bater em cima de um ou do outro, que vai gerar uma identificação do outro lado. Isso daí é básico da publicidade. Quando a gente olha, as propagandas, elas têm o quê? Problema, solução. Grosseiramente. Eno, por exemplo, tu vai olhar uma propaganda do Eno, aí tem lá, azia, tomo Eno, a dor sumiu. Sei lá, para azia, tome Eno. Problema, solução. Sabe? Problema da azia, solução. O Eno, grosseiramente. Roupas encardidas, nunca mais. Homo, sei lá, alguma coisa desse tipo. Sabe? Problema, roupas encardidas, solução. Ali, o homo, sabe? Então, quando eu penso em segmentar a minha comunicação, é justamente o direcionar para quem eu quero. Quanto mais direcionado, melhor. Sabe? A pessoa ali do outro lado, ela vai se identificar mais, e quanto mais eu me identifico, quanto mais eu recebo uma comunicação direcionada para mim, maior é a minha tendência de parar o que eu estou fazendo para escutar quem está ali do outro lado. É a mesma coisa que tu parar para pensar. Que, pô, tu tá caminhando numa avenida, uma penca de gente no centro da cidade, um lugar movimentado pra caramba. Isso daí seria o quê? O teu celular ali, tu numa rede social. 350 milhões de pessoas passando e anúncio rodando para tudo que é lado. E aí imagina que os anúncios eles estão todos genéricos, sem falar muita coisa, direto assim, sabe? Sem tocar em pontos de dor, sem tocar em pontos de desejo, sem tocar em alguns outros pontos de identificação. E aí daqui a pouco chega e passa alguém e dá-lhe um berro. Arthur, sei lá, me chama pelo meu nome. É muito específico. Provavelmente a maior parte das pessoas que vão estar ali não vão ser Arthur. Vão ter outros Artures, entre aspas, sabe? Isso vai gerar uma identificação absurda, porque quando fala Arthur é uma coisa muito específica, é o meu nome. Eu provavelmente vou parar o que eu estou fazendo e vou olhar. Pode ser que não seja comigo, que eu olhe e fale, não é comigo, é com outro cara. Beleza, mas eu vou parar. Esse cara conseguiu minha atenção. Ele segmentou a comunicação em relação ao nome. Se eu paro e falo, olha, cara, tu que tem aí entre 30 e 35 anos, sei lá, o cara tá falando comigo indiretamente, sem falar meu nome. Se o cara chega e fala, você que é copywriter, cara, o cara já direcionou pra mim a comunicação absurdamente, vral, reto. Se eu tô querendo comprar um óculos, sabe? Você que tá procurando um óculos para comprar e um óculos
Baseado no quê? No que eu estou procurando um óculos? Numa armação boa? Num preço bom? Aí já está fazendo parte do miolo do anúncio. Pô, você que está procurando um óculos, óculos dos sonhos, óculos sob medida, os melhores óculos que você pode comprar. Pum, aí no miolo tem ali a explicação do porquê são os melhores óculos. Eu tenho que traduzir, complementar a ideia que eu chamei a pessoa, sabe? Não adianta eu chamar o cara, botar lá na headline do anúncio e falar, cara, Joãozinho, você que está querendo comprar óculos maravilhosos, aí chega aqui embaixo eu estou vendendo peixe pro cara. Sabe, uma coisa tem que ser condizente com a outra, tem que ser complementar, entendeu? Então, esse ponto da justamente da segmentação, ele é o ponto basicamente mais importante quando a gente está trabalhando com anúncios. Se tu tiver uma boa de uma segmentação, é provável que tu converta bem. E converter bem não é tu ter métricas absurdas, porque muitas vezes tu tem métricas absurdas, mas quando você tem um volume muito grande de cliques, quando, sabe? Geralmente, esse volume de cliques muito elevado, ele não se traduz em volume de venda, por causa que a qualificação das pessoas fazem com que as métricas elas desçam um pouco. E muitas vezes se vê anúncio que vende pra caramba, só que tem um CTR, que é uma taxa de clique baixa, só que tem um custo por clique um pouco mais elevado que o normal. E esse anúncio está vendendo pra caramba. Muitas vezes tu tem um anúncio que tem uma taxa de clique absurdamente alta, uma taxa ali, um custo por clique baixíssimo, só que ele não está vendendo nada. Porque quando tu vai ver, a comunicação está muito ampla, está muito genérica, está falando com todo mundo, está falando com Deus do mundo, entendeu? Não está segmentando. E aí vem um volume de gente absurdo, uma taxa de clique gigantesca, uma conversão enorme, todo mundo que vê fica curioso, sabe? Isso, sei lá, eu quero falar do óculos, e aí eu vou lá e vou fazer um anúncio. Isso vai melhorar drasticamente os seus dias. Eu faço um anúncio, querendo vender óculos, e jogo isso daí. Vai melhorar drasticamente os dias, por causa da minha visão, por causa da qualidade, vai melhorar. Só que as pessoas que às vezes estão vendo esses anúncios, elas não sabem do que se trata. O que vai melhorar drasticamente meu dia? Pode ser muita coisa, pode ser muita coisa. Pode ser uma passagem com desconto para as minhas férias. Pode ser, sei lá, um almoço massa aí, uma promoção legal, sabe? Pode ser uma proposta aí de uma academia para eu cuidar da minha saúde, para melhorar os meus dias, sabe? Pode ser um aplicativo de namoro para conhecer alguém, sei lá, para ter uma companheira, para ter um companheiro, entendeu? Pode ser uma peça de roupa legal para me sentir melhor, pode ser tanta coisa, sabe? Pode ser medicamento, pode ser muita coisa. Ele traz muita gente curiosa, traz um volume absurdo de gente, só que no final as pessoas acabam não comprando. Tanto quanto se tu for lá e tu segmentar, fizer o anúncio lá com o Arthur, na tua headline, nos 3, 5 segundos ali, chamando pelo nome, vão ter menos pessoas com o nome de Arthur. É provável que a taxa de cliques seja mais baixa. Só que aquelas pessoas que estão indo são Arthur. Não todas, porque sempre vai ter uma defasagem ali. Nunca vai ser 100% o aproveitamento, sabe, do anúncio. Sempre vai trazer gente desqualificada. Mas tu tem que tentar minimizar isso ao máximo, entendeu? Aí as pessoas que estão indo são Arthur. Se eu falar do óculos especificamente, vai ter menos cliques, por causa que menos gente vai estar interessada no óculos tal. E quanto mais tu especificar, menos gente vai clicar. Só que aquelas cliques são mais qualificados, mais tendenciosos a chegarem na ponta que tu deseja, que é a compra. Que é passar por isso aqui, de antes de chegar no anúncio, depois ir até uma página, depois ir até um checkout, pagar e comprar e finalizar. Grosseiramente, sabe? Sei lá, o formato da tua operação. Mas aí pegando uma parada simples, corriqueira. Entendeu? Então, pô, pega e segmenta o quanto antes. Até pro próprio entendimento do gerenciador de anúncios ali, da Meta, do Google, sabe? Quanto mais cedo tu segmentar, quanto mais objetivo tu for em relação à segmentação, vai ficar mais fácil do da ferramenta de anúncios em chegar e conseguir encontrar as pessoas que realmente são propensas a se encaixar naquela tua comunicação. As pessoas que são mais propensas a comprarem de ti, no final das contas, a fazerem o que tu está desejando através daquela peça, daquele anúncio. Seja se inscrever numa landing page, seja comprar algum produto, ir no checkout, em teu perfil, seja lá o que for, entendeu? Quanto mais qualificar, maior a tendência, não só da ferramenta, como da peça por si só, ela localizar a pessoa do outro lado. Porque não adianta tu ter uma ferramenta com uma inteligência absurda, um meta ali que tu já investiu 1 milhão por mês em anúncio, um gerenciador ali do Google também, Google Ads, enfim. Só que tu tem um anúncio que ele é absurdamente amplo. O tráfego, ele só vai maximizar o alcance de alguma coisa que tu está produzindo.
entendeu? E se o anúncio ele não tiver segmentado, não vai fazer milagre, entendeu? Pelo contrário, tu pode pegar uma ferramenta que ela nem tem muita inteligência, o pixel não está muito aquecido e tal, só que se tu segmentar bem a comunicação, rapidamente ele já vai conseguir encontrar as pessoas certas, porque tu está segmentando bem. Mas que a ferramenta não tem inteligência, não tem entendido quem que é teu público certo ainda, para entregar melhor ali aquele anúncio, para ter um melhor aproveitamento, melhor performance, a comunicação está segregada, está segmentando bem, vai ser fácil de encontrar, entre aspas, fácil, mais fácil do que se tu deixasse no bolsão. Então, justamente, tu pegar esses primeiros segundos de um vídeo, tu pegar uma headline, já, olha, vral, diretaço em relação à dor, ao desejo da pessoa que está do outro lado, em relação à segmentação de alguma maneira, tu tem que segmentar aquilo ali, sabe? Claro, tem momentos que tu pode querer deixar mais amplo, sei lá, porque tu quer fazer uma campanha de engajamento, tu quer crescer um perfil, sei lá, tu quer falar de assuntos mais amplos, tu quer falar de uma camada de conteúdo mais ampla, sabe? Beleza, vai do propósito com que tu tá fazendo tal campanha. Mas no âmbito geral, segmentar. Tu tá pensando em venda, resposta direta, segmenta o quanto antes. E quanto melhor tu segmentar, melhores vão ser os teus resultados, provavelmente. E quando eu quis dizer baixas taxas, taxas menores de conversão, não quer dizer que tu não tem anúncios que vão converter absurdamente. Eu, por exemplo, coloquei anúncios meus para rodar em relação ao produto próprio ali. E, pô, esses dias, poucos dias antes de estar aqui gravando esse vídeo, e caramba, as métricas ali absurdas. Eu fiz anúncios só lettering, uma coisa que já vai contra o que muita gente fala, sabe? Pô, tem que ter imagem, tem que ter não sei o que, não sei o que. Eu faço anúncio só lettering, muitas vezes, sabe? Pra poupar tempo, enfim, também vai ao encontro da minha própria identidade, do minimalismo e tal, tal, tal. E, pô, só lettering. Caramba, tu vai ver um CTR e o pessoal solta fogos quando consegue um CTRzinho acima de 1 e o custo por clique abaixo de R$ 1. Pô, tu vai ver meu custo por clique 30 centavos, CTR de 4, de 5, de 6 e rodando durante vários dias. Não só um diazinho que rodou R$ 5 e, nossa senhora, eu pego ali, mal gastou a campanha, pego as métricas exorbitantes, nossa senhora, porque muita gente faz isso. Então tem que deixar rodar para realmente ver as métricas reais. Tem que deixar gastar um pouco de dinheiro para realmente validar, né? Tu não vai analisar o anúncio 15 minutos depois, senão tu vai estar se ludibriando aqueles dados que ele está mostrando para ti. E aí, beleza. Pô, tu segmentou bem a tua comunicação. Eu fiquei um baita de um tempão aqui falando só em segmentar, 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 porque justamente é o principal ponto. Principal ponto, sabe? Tu chamar a atenção, tu segmentar absurdamente. Vrão, segmentou, beleza. Tu tá falando com quem tem que falar. Tu tá passando uma multidão de gente e agora tu tá pegando justamente quem tu realmente quer. Como eu disse, nunca vai ter um aproveitamento de 100%, mas tu tem que minimizar isso ao máximo, beleza? Segmentou pra caramba, beleza. Agora tu tem corpo, tu tem um miolo daquilo ali. O miolo daquilo dali tem que ser condizente com o que tu propôs na headline, com o que tu propôs nos 3, 5 segundos. Tu não pode enrolar para chegar lá, entendeu? Isso eu não tô querendo dizer que tu não pode fazer um vídeo de anúncio longo. Tu pode sim, tu pode sim. Já fiz muito vídeo longo que funcionou pra caramba, tanto quanto vídeo curto. Sabe, vídeo de 2 minutos, vídeo de 3 minutos, quando muita gente fala que tem que ter 20 segundos, quando tem que ter 30 segundos, 40 segundos no máximo estourando, e vários cortes a cada 2 segundos, a cada 3 segundos, tem que fazer um recorte, uma transição, para ter um vídeo mais dinâmico. Já gravei vários vídeos que nem esse aqui que eu tô gravando aqui falando contigo, sabe? Já botei vários especialistas para gravarem anúncios paradinhos, que nem eu tô parado aqui, sem um recorte, no máximo na hora da edição, só uma legenda. CTR é absurdamente alto. Porque o que manda, e até conversando com um conhecido que é editor de vídeo e editor de anos e anos e anos, edita absurdamente bem, trabalha em projetos gigantescos, o cara ele falou, Arthur, pô, eu não sou copywriter, mas eu sei, editando vídeo eu sei, que o que manda é o roteiro. O que manda é a comunicação, é a ideia da parada. Não é a edição, parada. Pode salvar, pode melhorar um pouco, pode, mas se o roteiro for uma naba, vai tudo por água abaixo. E o contrário também é válido. Se o roteiro for muito bom, se as ideias forem bem encaixadas, tu não precisa nem de muita edição, tu não precisa nem de muito esforço, porque flui. E eu olhei para ele no meio dessa conversa e falei, cara, é total sentido. E eu assino embaixo, totalmente. Total, total, total. Até porque se não fosse assim, tu não conseguiria conversar com ninguém durante 5 minutos. Tu não conseguiria parar num bar, tu não conseguiria, sabe?
parar numa trilha para conversar com alguém, numa praia, tu não conseguiria se juntar com teus amigos para trocar uma ideia, tu não conseguiria, porque a cada 2 segundos a pessoa precisaria fazer uma transição, precisaria virar um mortal na tua frente, senão tu ia cansar, ia virar as costas, ia sair buscando outra pessoa para conversar, ou ia ficar olhando pro teto, sabe? Então, pô, tem que parar com essa ideia de que, nossa, tem que ter milhares de mirabolâncias, não sei o que, tem que ter uma ideia muito bem embasada, muito bem direcionada. Tem que segmentar a tua comunicação quanto antes e o melhor que tu pode, sabe? Quanto mais tu segmentar, melhor. E aí depois tu tem que desenrolar a ideia condizente com o que tu pescou. Tem, sabe? Tem que complementar. Tu não pode chegar e prometer Deus e o mundo aqui na headline. Nossa senhora, os óculos que vão mudar a tua vida. Aí tu chega aqui embaixo e tu fala óculos de papelão. Sei lá. E tu ainda bota aqui embaixo que é um papelão premium e cada óculos custa R$ 2.000. Porra, sinceramente, quem é que vai querer comprar? Você sabe? Vai atrair curioso pra dar risada, pra bater print, pra ficar difamando aí pelos 4 cantos. Sabe, teus anúncios dando risada. Entendeu? Então, tem que ser uma coisa que complementa a outra, que se encaixa. Não pode ter um exagero absurdo, sabe? Tem que ser condizente com a entrega real do teu produto. Não adianta tu ficar enchendo um monte de linguiça, ficar prometendo Deus o mundo, teu produto não entrega. Tu vai estar só postergando uma dor de cabeça que tu vai ter depois que a pessoa consumiu o teu produto, ou chegar na tua página, enfim, sabe? E reclamar pra ti, reclamar depois que recebeu, reclamar antes de comprar, enfim, sabe? Então, parece que é simples isso. Pô, segmenta, mas a maior parte dos anúncios não fazem isso. Não fazem, eu tenho certeza. Porque eu trabalho com copy já faz mais de 5 anos, já trabalhei em projetos engolindo anúncios 24 horas por dia. Todo dia praticamente eu vejo uma penca de anúncios na minha frente, seja no YouTube, seja na internet por si só navegando aqui e lá, às vezes até no Instagram que eu praticamente nem uso, é desabilitado no meu telefone, eu uso pelo computador, sabe? Vejo um anúnciozinho ou outro ali durante os 10 minutos que eu uso por dia, olha lá, sabe? E a maior parte não faz, deixa justamente amplo, amplo. Em vários projetos que eu já trabalhei, projetos grandes também, projetos de milhões de faturamento por mês, copywriter lá, sênior, com 10 anos de experiência quase, o cara não me segmentava anúncio, eu fazia anúncio amplo pra caramba. E aí vinha um bolsão de gente convertendo, só que ninguém comprava, ninguém consumia. Os anúncios do cara convertiam bem, entre aspas, só que no final das contas, na ponta, não dava resultado. Porque o cara tava falando com Deus do mundo, o cara tava vendendo coisas para melhorar a vida, sendo que ele queria vender óculos. E eu falei, não tava segmentando. Vinha a galera querendo comprar um colchão, um travesseiro para dormir, querendo comprar uma roupa legal para sair, comida, medicamento, e aí descobri que era óculos. E aí vazava fora da página, não comprava. A jornada ali da pessoa, sabe, do usuário não fluía. Melava ali, por causa que tu tava vindo com um discurso muito amplo, sem segmentar, entendeu? Isso aí chamava muita gente que não queria participar daquela jornada. Tanto quanto justamente tu pegar o miolo no momento do anúncio e tu não dá vazão, dá continuidade, porque foi falado anteriormente. Tu chegou nos 3, 5 segundos ali do teu vídeo e tu falou pro cara, esse óculos aqui, ele vai mudar a maneira com que tu enxerga o mundo. Mas por quê? Que ele vai mudar a maneira que eu enxergo o mundo. E aí tu vai explicar pro cara porque faz isso. Aí tu vai explicar que a lente dele é XYZ e barará biriri biriri, sabe? E olha, o que eu tô falando, isso é importantíssimo. Que eu falei pro cara que vai mudar a visão e agora eu comecei a explicar pra ele que vai mudar a visão. Parece que é a coisa mais simples do mundo. Mas aí a pessoa ela fala que esse óculos vai mudar a visão e daqui a pouco ele começa a falar do cachorrinho dele. E aí daqui a pouco ele começa a falar da mãe dele. Aí daqui a pouco ele volta pro óculos. E aí ele começa a falar de uma parada nada a ver do óculos ou começa a prometer mais um monte de coisa a respeito do óculos ao invés de explicar a pessoa por que vai mudar a maneira com que ela enxerga o mundo. Parece a coisa mais simples, mas te falando isso em relação à segmentação, em relação à continuidade da headline, eu poderia estar aqui te explicando, olha, usa uma urgência, usa uma escassez, usa uma curiosidade, usa um gancho, tal, assim, assado, poderia estar explicando isso, mas eu quero abrir tua cabeça em relação à criação de um anúncio, e não a coisinhas pontuais que tu pode estar utilizando para despertar uma coisinha ou outra, não, em relação ao que o anúncio ele tem que ter por essência, sabe? Porque um anúncio nada mais é do que nem eu disse, tá passando um fluxo absurdo de gente e tu faz assim, ô, fulano, quero falar contigo, vem cá 2 minutinhos, 2 segundinhos, na verdade, rapidinho, vem cá, entendeu? É isso é um anúncio, tá passando um fluxo absurdo de gente na tua frente, seja um tráfego pago, seja um tráfego orgânico, e aí tu pescou o fulaninho ali, sendo muito específico,
Porque senão tu vai chamar um monte de gente desinteressada, vai ficar falando com o vento, sabe? E aí aquela pessoa, ela te deu ouvidos. Ela chegou para escutar o que tu prometeu para ela. Na tua headline, nos 3, 5 primeiros segundos, e aí tu começa a falar de um outro assunto, nada a ver. A pessoa nem te conhece, ou a pessoa te vê uma vez na vida, a pessoa vai virar as costas. Meu filho, eu tenho mais o que fazer, tô numa correria. Tu não tá vendo esse calçadão movimentado de gente? Se eu parar, as pessoas vão me atropelar, eu não posso parar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer mais não sei o que. Tchau pra ti. Parece que não disse, parece que é a coisa mais simples. Parece que é a coisa mais básica, só que as pessoas não fazem. Não tem problema também. Que nem eu disse. Tu falar do óculos, tu prometer que o cara vai enxergar o mundo de outra maneira, e aí tu dá um gancho, dá uma vazão para uma outra história, para alguma coisa do tipo, e tu voltar pro óculos, pro cerne do que ele tinha prometido. De certo modo não tem problema, sabe? Mas quando que isso não vai ter problema? Quando esse contexto que tu amarrou antes de voltar pro óculos, ele tem uma relação direta com o que tu estava prometendo. Vai mudar a maneira com que tu enxerga o mundo. E aí agora eu começo a falar de situações que mudam a maneira de enxergar o mundo. O livro, um estudo, sabe? Boas amizades, viagens, sei lá, sabe? Cultura, no âmbito geral. Isso muda a maneira que tu enxerga o mundo. Aí eu faço essa promessa pro cara grosseiramente ali, chamo ele falando disso. Ele já sabe que é de óculos, ele já sabe que é disso. Aí daqui a pouco vem a publicidade, que é o quê? Fazer com que tu esqueça que tem uma venda atrelada àquilo. Aí tu vai contar uma história pro cara, tu vai conversar com o cara. Aí daqui a pouco tu volta, pô, fulano, tu lembra do óculos? Isso também vai mudar a maneira. Isso é a principal coisa que vai fazer com que tu mude a maneira de olhar o mundo. Justamente por causa dessas lentes, não sei do que, não sei o que, dessa armação, bararabiriri. Sacou? Entendeu? Só que tá tudo muito bem amarrado, muito bem organizado. E também tu tem que pensar em relação a qual tipo de campanha que eu estou fazendo. Qual que é o objetivo aqui do que eu estou falando? Entendeu? Esse anúncio aqui é mais um anúncio. Quando a gente para pensar em níveis de consciência, grosseiramente se divide em três. Claro, eu posso pegar ali do... Eu, eu ia falar o nome errado aqui, mas eu posso falar do Gene Schwartz, que divide ali entre a pessoa inconsciente total, a pessoa que é consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto, posso. Mas eu gosto de pensar mais nos três mais simplesinhos, que até o Leandro lá dele fala muito disso, que é ter um anúncio de oportunidade, ter um anúncio de consciência, ter um anúncio de urgência, sabe? Que é o quê? Oportunidade, quando a pessoa não sabe nada, e aí tu tem a ideia embutida ou explícita do tal do você sabia que, e aí tu tem ali o anúncio de consciência, que é o que? A pessoa que ela já está consciente que ela tem um problema, ela já está consciente que existem produtos no mercado que solucionam, já está consciente da solução muitas vezes. Beleza, aí tem um anúncio de consciência, justamente por isso o nome. E aí tem os anúncios de urgência ou de prontidão, que seja o que são o que? Justamente urgência, prontidão, que a pessoa ela já está querendo resolver aquilo ali para ontem, é urgente, ela quer resolver. E de prontidão porque está pronto para resolver esse problema, justamente, urgência ou prontidão, que se chama. Ou oferta também, né? Então, tem que saber aonde que se encaixa isso, sabe? Tem que entender um pouquinho de nível de consciência, é importantíssimo. Porque para a pessoa que ela não sabe de nada, aqui em cima, que ela não sabe nem que ela tem um problema, ou que ela mal sabe que ela tem um problema, ela está buscando entender a solução, de repente é importante, é legal eu trazer um pouco mais de contexto para ela, falar um pouco mais com ela, antes de chegar e falar, olha, custa tanto, eu tenho esse produto aqui, X assado, sabe? Tu conversa um pouco mais para entender a pessoa. Porque para uma pessoa que ela nem sabe que ela precisa de um produto, ou que ela nem está buscando um produto, e tu chega e R$19,90 aqui para te comprar uma caixa de guardanapo, cara, essa pessoa vai virar as costas. Diferente de que se essa pessoa nem sabe que ela precisa de um guardanapo, ou que ela tem um problema, sabe? Sabe quando você está mexendo no seu computador e aí quer comer aquele salgadinho, só que aí o teclado fica todo melado? Pô, seria muito mais fácil se tivesse um guardanapinho umedecido, um lencinho umedecido do outro lado, sei lá, entendeu? Não é mais interessante, não é mais legal? Pô, e olha esse lencinho aqui, pô, ele funciona assim, assim, assado, a tecnologia desse papel é assim, desse pano, sei lá o que, tu vai introduzindo ali um contexto, tal, pra pessoa, sabe? Porque ela é mais inconsciente, diferente do cara que já sabe que tem um problema, que ele já sabe que ele come salgadinho pra caramba e suja o teclado, sabe que ele tá precisando daquilo e que ele tá já buscando na concorrência diferenciais de guardanapos, sei lá, de panos ali pra ter do ladinho dela, de lenços, entendeu? Esse cara ele não quer mais enrolação, ele quer que tu chegue e diga, cara, compra esse meu pano aqui, esse meu lenço, por causa que ele é diferente de todos que tu já viu no planeta Terra. Cara, todos são de papel. Esse meu é papel com, sei lá, sabe? Papel com ouro.
Entendeu? Sei lá o que, entendeu? É diferente. E ele é diferente por quê? Não só porque é papel com ouro, mas porque as qualidades, os atributos físicos dele e tal, vão ser diferentes. Nisso, naquilo outro. Opa, diferencial de mercado. E ele custa tanto. Esse cara só tá querendo saber basicamente da oferta, diferenciais de produto, entendeu? E aí tu consegue saber quando que tu tem mais ou menos que dar mais contexto pro anúncio. E aí essa é a parte do miolo, entendeu? Só que sempre esse miolo, independente do que vai ali, que nem eu disse, eu não tô aqui para dar pitaquinho, use isso, use aquilo lá, mas de abrir tua cabeça, que o ponto importante é o quê? Tu dá continuidade para a historinha ali que inicial, o pontapé da conversa, ou quando tu estalou os dedinhos, quando tu assobiou o nome do cara, quando tu chamou a dor, o desejo do cara ali, que tu chamou ele de alguma maneira, que tu segmentou no início, tu tá dando continuidade para aquilo ali, entendeu? Diferente de quando, por exemplo, tu chama alguém, ô fulano, ô ciclano, papapá, eu tenho um negócio aqui pra ti que é legal, que vai mudar tua visão de ver o mundo. Sabe? Um óculos maravilhoso de grau. Tu tem interesse? O cara já queria um óculos de grau, ele veio segmentado, perfeito, e tá querendo mudar a visão dele, que promessa maravilhosa, vou ver um mundo diferente. E aí o cara chega perto de ti e tu fala, cara, tu não me empresta R$ 50? Tá, mas e cadê o papo do óculos, pô? Tu não ia me explicar do óculos, não sei o quê. Ou o cara nem fala isso, só vira as costas, sai daqui. Entendeu? E isso acontece direto. Isso acontece direto. Tu não tem a conexão, tu não tem um link do que foi prometido da pesca ali no início. Prometido, entre aspas, muita gente fica só falando de promessa, nem sempre é nisso, sabe? Mas o que tu propôs pro cara ali, a promessa, a premissa, seja lá o que for, o que tu propôs para chamar aquela pessoa, sabe? Tava passando na avenida, tu chamou ela, tu tem que dar continuidade para aquele assunto. E aí tu vai explicar, tu vai dar mais ou menos contexto, com base no nível de consciência, para depois tu chegar e tu inserir o produto no meio da conversa. Seja mais cedo, seja mais tarde, entendeu? E depois tu vai fazer o tal do CTA, que é a chamada para ação. Justamente de chegar pra pessoa e falar, cara, isso daqui não vai ficar disponível por muito tempo, por causa de escassez. E escassez eu gosto sempre de pensar em relação ao quando que vai estar durando, o quanto na verdade, escassez em relação a quanto e urgência em relação a quando, sabe? Quanto, quantidade, escassez e urgência, quando. Mas basicamente sempre se tem os dois ao mesmo tempo, é difícil ter só urgência ou só escassez. Normalmente andam um pouco juntas, uma é meio que sombra da outra. E aí beleza, tu vai usar esse CTA para chamar a pessoa para tomar uma ação ali com base em alguma coisa. Pô, tu viu, tu gostou, tu viu que serviu para ti? Vai, clica aqui para saber mais. Pô, só tem 10 unidades disponíveis, só tem 20, sabe? Esse preço ele vai mudar daqui a uma semana. Sei lá, dá motivos para a pessoa, com base no que tu falou para ela, clicar para saber mais, para, enfim, ficar mais por dentro ali, enfim, saber mais a respeito do que tu estava propondo para ela naquela conversa, naquele diálogo. Porque tu para pensar, o anúncio, ele é uma conversa, que nem eu falei. Pô, os primeiros 5 segundos é justamente tá passando uma penca de gente na avenida e tu, pô, tá estalando teus dedinhos, tá assoviando ele para querer chamar alguém. E tu tem que segmentar o quanto antes para que venham pessoas realmente interessantes. Interessantes barra alinhadas com o que tu tem a propor. Senão tu vai ficar falando com gente gastando teu tempo, que não vai converter no final das contas, que não vai ser útil pro teu objetivo, entendeu? E aí depois tu tem que dar continuidade para aquele assunto que tu chamou as pessoas, senão elas vão virar as costas e vão falar, caramba, tu me chamou falando A, agora tá aqui falando B, pô. Tchau, pra ti, entendeu? E aí depois, com base no que tu falou, tu tem que dar um motivo pra pessoa clicar. O tal do CTA, pô, clica por causa disso, daquilo. Beleza? Vamos continuar esse papo lá. Fechou? Até porque tu tem que pensar comigo o resumo, não um resumo, mas um ponto importantíssimo é para que serve o anúncio? O anúncio serve para vender também, tal. Mas o anúncio, principalmente, ele tem o objetivo de levar a pessoa de um ponto até o outro, entendeu? Tu tem que instigar a pessoa, ela clicar para que ela vá de um ponto até o outro. E aí, beleza, tu já começou a injetar a possibilidade de vender alguma coisa para aquela pessoa, tu já começou a instigar ela em relação aos desejos dela e tal, beleza, tu já começou a fazer isso. Mas quem vai mais fazer isso é depois o site final, é a página, sabe? É isso aí que vai fazer, a página de vendas, tal, é a página de captura que vai explicar por que ela tem que deixar o contato, entendeu? Tu tem que instigar o anúncio, o objetivo dele principal é de levar a pessoa de um ponto até o outro. Então, para que tu leve a pessoa de um ponto até o outro, tu não pode ter desconexão em relação às tuas ideias. Tu tem que começar a chamar ela em relação a uma coisa, tu tem que dar continuidade para esse assunto e depois fortalecer o porquê que ela tem que clicar, fortalecer essa ideia do porquê que ela tem que clicar para ir até o outro ponto com base no que foi falado, entendeu? Grosseiramente é isso.
E todos os anúncios giram em cima desse raciocínio. Se tu tiver isso muito bem alinhado, se tu está segmentando bem, se tu está dando continuidade para o que foi falado ali no primeiro contato, e tu tem um CTA legal, é provável que converta bem, entendeu? E aí depois tu vai brincar com a embalagem, a maneira com que tu vai dizer, que tu vai traduzir a ideia, porque tem 1 milhão de maneiras de eu vender um óculos, 1 milhão de maneiras de eu falar da lente, 1 milhão de maneiras de eu vender e falar qualquer coisa, entendeu? E aí tu tem que escolher qual mais se adapta à tua campanha, ao momento que tu está ali criando as tuas peças, beleza? Espero que tenha esclarecido muitas coisas aqui nesse vídeo. Me estendi mais do que eu esperava, mas acredito que tenha sido bastante útil. Como eu disse, é um assunto que eu gosto demais, tá bom? Se gostou desse vídeo, curte, compartilha com quem tu acha que vai ser útil, comenta aqui embaixo também se quiser trazer sugestão de outros vídeos, complementar alguma coisa a respeito do que tu viu nesse aqui também, super bem-vindo, tá bom? Se inscreve no canal e fique comigo para mais e melhores vídeos, cada vez mais. Valeu, tchau, tchau.